Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Spanenka. Hoje estamos aqui para falar sobre os últimos playoffs de acesso ao Mundial do Qatar, que se vai disputar em 2022, digamos, numas datas um pouco anormais, porque vão ser pela altura do outono e inverno, ali em novembro, e portanto numa fase da época um pouco diferente do que costuma ser, que é no verão. Ora bem, nestes apuramentos que Portugal não conseguiu ser apurado diretamente e por isso mesmo teve de ir a play-off, um play-off que funciona, neste caso, Portugal tendo ultrapassado a primeira fase a duas fases, ou seja, quase como uma Final Four, com estas, no caso de Portugal, obviamente, porque houve ainda outra com outras seleções. No nosso caso, calhámos com a Turquia, e íamos jogar contra o vencedor do Itália e Macedónia do Norte, que, para surpresa de muitos, nós incluídos, diria eu, acabou por ser precisamente a Macedónia do Norte. Uma vitória já nos últimos minutos. A Macedónia venceu por 1-0 a Itália, deixando assim por terra, pela segunda vez consecutiva, a Itália do Mundial, depois de ter sido campeã da Europa, algo que acaba por ser, de certa forma, surpreendente. No caso de Portugal, vencemos a Turquia por 3-1, um jogo que eu, sinceramente, já não gostava de ver a seleção há tanto tempo assim. Acabou por ser um jogo bastante diferente de toda a qualificação, de todos os últimos amigáveis de Portugal, porque o Fernando Santos abordou um jogo quase como um tudo ou nada, pelo menos no sentido tático, ao retirar um médio defensivo de raiz, ou seja, não jogou nem o William nem Danilo naquela posição, Juan Neves lesionado, Palhinha não foi convocado, ou seja, não houve nenhum médio defensivo a jogar na posição, porque Danilo jogou, mas a central. E portanto, a partir daí há logo dinâmicas completamente diferentes. Portugal jogou quase num 4-4-2 losango, ou se quiserem, porque o Otávio e o Bernardo vinham muitas vezes para o meio, ali Bruno Fernandes um pouco mais à frente, e depois na frente Ronaldo e Diogo Jota. Portugal acabou por vencer a Turquia por 3-1, um golo do Otávio aos 15 minutos, um golo de Diogo Jota a fechar a primeira parte, após um grande cruzamento do Otávio, e depois já aos 90 mais 4, Mateus Nunes a fechar o resultado com um grande passe de Rafael Leão também. A Turquia teve a hipótese de empatar a eliminatória, falhou um penalti aos 80 e tal minutos, e podia ter sido um jogo completamente diferente. A Turquia faria o 2 igual nessa altura do jogo, o que acabou por não acontecer, e Portugal acabou por fechar o resultado por 3-1. Blanco, depois de tudo isto, primeiro uma análise clara a esta Turquia, a este Portugal-Turquia, e no fundo, se gostaste desta nova abordagem de Fernando Santos ao jogo. Bem, já tinha saudades de falar sobre a seleção. Olá a todos, espero que estejam a ouvir. E pronto, para quem nos ouve já desde o início, que é um grupo considerável de pessoas, se forem resistentes, sabe que nós abordamos as paragens para seleções todas desde que começámos, portanto, aí desde abril de 2020. E algo engraçado, acho que é engraçado desse lado, irem podendo acompanhar a evolução das nossas opiniões e também a evolução das exibições da seleção e a regularidade com que as boas exibições aparecem. Porque este jogo da seleção foi dos que me deu mais prazer ver na boa do último ano, no mínimo. No máximo, se calhar já não me estou a lembrar bem. Até porque tivemos aí um Portugal-Croácia em Portugal, que eu me lembro, que foi jogado em Portugal, que eu me lembro de ter gostado muito e já tinha sido analisado aqui no projeto. Não me lembro se foi, acho que foi em 2020 ainda. Mas jogámos muito, pá. Não sei. Até parece que quando vais com uma mentalidade ofensiva e com os jogadores para jogar de forma ofensiva, numa seleção ofensiva, que as coisas até correm bem, pá. Não sei. Até. E nem é a tal questão de não haver nenhum médio defensivo no 11, porque
pronto, isto até, ok, pode ajudar, porque para os românticos da bola, e pronto, para a Sofia Oliveira, nomeadamente, quem defende até pode resultar, pronto, quem defende é a equipa e o ter bola também é sempre a melhor defesa, acho eu. E se tens um meio campo que sabe tratar bem a bola, apesar de não ser tão forte nos duelos, que acho que nenhum dos 4 elementos do meio campo é assim especialmente bom a defender. No sentido defensivo, porque a Sim. agressividade, tanto Moutinho, Otávio, acabam por ter todos a recuperação Exatamente, da bola. sim. Mencionaste logo que só os dois estiveram no Porto, não sei porquê. E o Mas Sporting, sim, Blanco, João Moutinho jogou no Sporting. opa, não falo disso. Mas foi essa a questão, não é em termos de agressividade, obviamente. Porque a agressividade é uma coisa que eu também acho que vai e vem. Obviamente que há jogadores que têm sempre tipo o Pep, mas também depende muito das características que o jogo está a oferecer e da importância do jogo. E acho que a seleção encarou este jogo como um jogo importante e o Fernando Santos também abordou a sua estratégia. E, felizmente para nós, a Turquia não jogou com 3 centrais a defender. Pronto. Só a atacar em fase de construção, que ali havia umas marocas. E pronto, destaques individuais. Pronto, Otávio, certo? Sempre disse aqui que ele joga muito. Não, o meu problema com o Otávio não é o facto dele, não é o quanto ele joga, que isso sabemos que ele joga muito e quem até o elogiava mais aqui no projeto não era eu, nem o Rocha, era o Rodrigo, que ele até falava muitas vezes bem do Otávio. O meu problema também não é ele ser naturalizado brasileiro, porque houve um naturalizado brasileiro que marcou passado 6 minutos de entrar, não é por aí. É outras questões, se calhar um pouco mais extra desporto, digamos assim, quando o árbitro apita nas paragens do jogo, se calhar é mais aí, não sei. Mas pronto, que ele joga muito, ele foi muito importante neste jogo, na questão da ligação meio campo-ataque e também a finalizar, apesar de tudo marcou um gol, não foi o melhor gol de sempre, mas estava no sítio certo para marcar. E acho que o posicionamento essa forma do meio campo também foi algo que beneficiou tanto Otávio como Bernardo Silva. Porque, por exemplo, o Bruno Fernandes, não digo que tenha jogado mal, mas também não teve assim uma influência gigante, tal como o Bruno Fernandes chega à seleção e não tem muito o tal protagonismo que chegou até no United. Mas acho que esta liberdade que havia ali beneficiou muito Otávio e Bernardo Silva, também algum jogo interior, ou seja, Bernardo Silva, quando se vê primeiro o 11, pode-se pensar com um 4-3-3, com Otávio e Bruno Fernandes a sair, e Bernardo Silva encostado a extremo, como Fernando Santos já fez N vezes, até nos últimos jogos, acho que contra a Sérvia não, mas contra a Irlanda chegou a fazer isso, se não estou em erro. Mas este jogo meteu o Bernardo Silva mais por dentro, que também é ótimo. E aliás, quando falei do Otávio, esqueci-me de mencionar aquele belo passo que faz para o gol do Diogo Jota, que é um passo fenomenal. Eu até pensei que tinha sido o Bruno Fernandes a fazê-lo quando vi o primeiro gol. Mas lá está, a atitude foi outra. Mas como isto é Portugal, não podíamos deixar de ter um bocadinho de sofrimento numa boa exibição. Portanto, no início da segunda parte adormecemos completamente, deixámos de sofrer um gol com uma bela jogada da Turquia, e a Turquia também não criou assim nada de especial. Para além disso, depois também houve aquelas de penalti, que pronto, apesar de para mim não ser penalti, demos muita bola à Turquia e isso também não. Pronto, não era o facto de ser ou não penalti que iria impedir alguma coisa. Mas lá está. E aqui entram em cena os 10 minutos mais sortudos da vida de Fernando Santos, porque neste espaço de tempo, neste período, tanto Burak Yilmaz, um goleador muito experiente, consegue falhar um penalti decisivo. A seleção marca o 3-1, que dá uma almofada de confiança, e por acaso agora não estou a lembrar do nome do jogador da Macedónia, mas a Macedónia marca a Itália com um bujardão do meio da rua, sendo que fez 4 remates o jogo inteiro e a Itália 32. Portanto, Foi o Aleksandar Trakovski. Trakovski, obrigado, Rocha. Mas isto tudo para dizer o quê? Se o Fernando Santos conseguir transmitir, passar esta sorte para resultados, como fez no Euro 2016, eu subscrevo. Vamos ao Mundial e ganhamos aquilo, nem que seja tudo em penaltis, não quero saber. Agora, isto basear em sorte não costuma correr muito bem. Portanto, vamos lá ver como é que os próximos jogos irão ser. Último destaque para as entradas do Rafael Leão, do Mateus Nunes e do Félix. Acho que os três entraram bastante bem. E aquele terceiro gol mostra tanto o que Rafael Leão como Mateus Nunes conseguem fazer e conseguem dar à seleção. É um pouco por aí. E já me alonguei. Força, Rocha. Bem, eu também não tenho muito mais a acrescentar.
Acho que o que fez a diferença foi exatamente a abordagem e a mentalidade com que o Fernando Santos foi para o jogo. Porque diria que ele quase que entra nos outros jogos com uma mentalidade de não podemos perder, e nesta aqui entrou numa mentalidade de temos de ganhar. E se calhar foi preciso ter o seu emprego em jogo, porque no fundo era isso que estava, para jogar desta forma. Agora, se isso muda o sentimento de, vou arriscar dizer, a maioria dos portugueses quanto à continuidade do Fernando Santos, acho que sinceramente que não, porque esta acaba por ser uma abordagem sob pressão e não a sua abordagem natural, e não sendo a sua abordagem natural, continua-se a sentir que há talento, principalmente no futuro, que pode acabar por ser desaproveitado, e portanto o sentimento é o mesmo. Mas falando sobre este jogo, eu, olha, sinceramente, eu pensei nisto enquanto estava a ver o jogo, não é para levar para o lado clubístico, mas quase que estava a comparar este 11 de Portugal com o 11 do Porto. E diria que há uma pequena diferença, que é o Moutinho em relação ao Uribe. Porque de resto, sinceramente, considero tudo bastante parecido. Neste caso, o Otávio a fazer quase exatamente a mesma posição que faz no Porto. A partir da ala, a vir muito para o meio, a fazer muitas combinações, neste caso com o Dalot na direita. O Moutinho, obviamente, não é um jogador... Não, acaba por ser um box-to-box, mas um box-to-box diferente do Uribe, obviamente. O Uribe é um jogador muito mais agressivo, recupera muitas mais bolas, também não tem o passe do Moutinho, por exemplo. E no caso do Bernardo Silva, que acaba por ser o jogador o mais criativo, até diria eu, desta equipa da Seleção Nacional, que a única diferença é que não, é um jogador que não joga encostado muito à ala, ou permanentemente encostado à ala, como o Fernando Santos já gostou de o pôr, como por exemplo jogava Luís Dias ou agora PP. E depois na frente acaba também por ser muito parecido, um jogador como o Ronaldo, bastante mais fixo, como o Evanilson, e um jogador como o Diogo Jota a descair na esquerda. Portanto encontrei essas parecenças, diria eu. Portanto, conseguiste arranjar uma forma de meter o Conceição Bolo na seleção. Exatamente. Se o Fernando Santos falou com o Conceição, não vou ser eu que vou dizer isto aqui. Mas gostei muito da forma como Portugal jogou, e acho que é desta forma que Portugal tem de abordar a maior parte dos jogos. A fazer a posição como o Moutinho fez, acredito que seja dos poucos que consegue fazer na seleção desta forma. No jogo contra a Macedónia, se não for ele a jogar, diria que será no máximo um William. Quanto aos centrais, realmente a nossa sorte é o nosso poderio ofensivo, porque Fonte e Danilo não são uma dupla de centrais segura. Danilo é um médio defensivo, também já o disse. Não dá para jogar como central, acho eu. O gol da Turquia foi realmente uma boa jogada, mas que se calhar com outros centrais não teria passado. E se calhar a última coisa, não é que o Rafael Guerreiro tenha jogado mal, mas sinceramente não percebo como é que o Nuno Mendes entra aos 88 minutos. Isso é algo que me custa a perceber. Acho que o Nuno Mendes nesta seleção já é um jogador que tem de ser titular. E é isso. Vamos ver agora de que forma é que o Fernando Santos vai abordar o jogo contra a Macedónia do Norte. E Blanco, podes começar já por aí. E se calhar também perguntava-te como é que achas que vai abordar o jogo contra a Macedónia, e em que é que diferencia se tivéssemos apanhado a Itália, por exemplo. Olha, muito sinceramente, eu acho que se tivéssemos apanhado a Itália, voltávamos à antiga mentalidade de jogar para não perder. Eu acho que é isso que diferencia. Mas contra a Macedónia, o que é que eu acho? Em primeiro lugar, muito importante não ir com demasiada confiança para o jogo. Pronto, isto se calhar é um bocadinho aquele clichê de qualquer jogo quando se vai jogar contra uma equipa mais fraca, mas especialmente esta Macedónia do Norte. Porque há coisa de um ano, fora de casa venceram a Alemanha, agora fora de casa venceram a Itália, não fizeram um europeu assim espetacular, mas jogaram bem.
e quem teve até das nossas análises do Euro viram, pelo menos cobri 2 jogos na Macedónia do Norte e nos 2 destaquei vários jogadores, entre os quais muitas vezes malta do meio campo, que hoje também fiz um tweet aí a destacar isso na conta. Alioski, Elmas, Bardi, é um meio campo que quer muito ter bola, e se não dominarmos esse setor, estou a ver que a coisa pode correr mal para o nosso lado. A Itália, apesar disso, até dominou esse setor e perdeu na mesma, mas eu acho que isso foi um daqueles jogos um pouco, lá está, típicos. Não esquecer também o grande Ristovski, obviamente, que tenho a certeza que vai entrar com tudo. E Fernando, eu acho que o único titular assegurado para esse jogo tem de ser o Bruno Fernandes. Já-nos esse momento bonito dessa reunião entre os dois, por favor. Acho que vai ser giro. O que é preciso ter? Eu acho que esta mentalidade ofensiva tem de continuar, esta mentalidade de priorizar o jogo com bola e não sofrer gol. Provavelmente não mantinha o mesmo 11, até porque apesar de até termos uma boa diferença de dias entre os dois jogos, não é recomendável fazê-lo. Também, Se calhar porque até foi por isso que o Nuno Mendes começou no banco, não sei. se calhar, até porque temos Cancelo de volta e Dalot, pronto, não jogou mal, mas também não foi assim, não foi um destaque claro. Quanto aos centrais, é uma dúvida, porque eu acho que Danilo para Fernando Santos conta como central, porque ele no PSG até joga bem em central. Aliás, no último jogo que o PSG fez antes da paragem, os maiores destaques do jogo foram mesmo Danilo e Leandro Paredes. Portanto, não acho que não seja. E lá está, José Fonte. Acho que até é totalista de minutos este ano no Lille. Portanto, individualmente o problema não está lá. O problema é da dinâmica. Acho que nunca tinham jogado os dois nesta posição. Até uma dupla que se calhar a longo prazo poderia ter uma melhor química, mas a questão é que, por exemplo, estamos a pedir ao José Fonte para pensar a longo prazo na seleção. Epá, não pode ser assim. Agora, será que também é um momento seguro para pôr um Tiago Jaló, um Gonçalo Inácio? Não sei. Não sei. Por acaso acho que os centrais é capaz de ser a escolha mais difícil. Eu acho que alinharia na mesma com Danilo e com José Fonte. Eu alinharia por aí. Depois Nuno Mendes, lá está, acho que é preciso dar. Acho que é preciso ter ainda mais iniciativa do que aquela que se teve contra a Turquia. Se bem que a Macedónia já provou jogar bem contra equipas que tomam muita iniciativa. No meio campo, mantinha Motinho e na ausência de, por exemplo, o Renato. Pois isso no meio campo é complicado, porque agora não vai tirar nem Motinho nem Otávio porque fizeram bons jogos. Tirar Bernardo Silva também está fora da equação, só se tirasse mesmo o Bruno Fernandes. Para colocar, por exemplo, o Mateus Nunes, e são funções totalmente diferentes. Seria para o Mateus Nunes transportar mais bola. É de facto complicado. Nas outras duas posições, não tirava o Ronaldo, se calhar tirava o Jota e metia o Rafael Leão. Só porque eu acho que esse 1 para 1 e capacidade de expulsão dele vão dar jeito num jogo como este. Eu acho que é um pouco por aí. Bem, eu, tal como tu estavas a dizer, acho que realmente a abordagem vai ter de ser essa de não ir com a confiança toda para cima da Macedónia. Embora também acho que a Itália não foi, pelo menos, e vou ser muito sincero também, porque o jogo de Portugal estava a dar ao mesmo tempo, não vi o jogo de Itália, mas pela estatística percebe-se que a Itália esteve por cima do jogo e criou oportunidades, e não foi uma questão de ir com tudo para cima da Macedónia e acabou por tudo correr mal, e a Macedónia virou completamente do jogo. Acho que não foi isso. Acho que a Itália esteve por cima, criou oportunidades, acabou por não ser eficaz e a Macedónia chegou lá e num grande remate do Trakovski acabou por fazer o gol. Agora, Portugal de diferente em relação à Itália vai precisamente ter de ser eficaz no fundo, e é para isso também que temos um jogador como o Ronaldo, que ficou completamente chateado de não ter marcado neste jogo, e também teve uma grande oportunidade para isso. Já acabar o jogo, penso eu. E portanto acho que vai ser isso que Portugal vai ter de fazer de diferente em relação à Itália. Eu quanto ao 11, pá, realmente imagina, não consigo fazer grandes mudanças também, embora
e se calhar tendo algumas diferenças do que tu disseste, eu sinceramente acreditaria mais na continuidade do Dalot à direita e pondo o Cancelo à esquerda, apenas por uma questão. Não sei se ele vai mudar os dois laterais ao mesmo tempo, ou seja, pondo o Cancelo à direita e pôr também o Nuno Mendes à esquerda. Não sei se ele fará isso. Quanto aos centrais, realmente acho que acabam por ser as únicas opções que nós temos por questões diferentes, porque o Tiago Jaló, primeira vez que foi chamado à seleção, o Gonçalo Inácio acho que também foi a primeira vez, e falou-se muito da questão dele ir para a bancada, que é uma questão que eu também sinceramente não percebo, como é que um jogador é convocado primeiro, mas depois é preterido em relação ao outro. Parece aquelas questões de um jogador que ganha o prémio de jogador do mês, mas depois nem ganhou de defesa do mês, nem médio do mês, nem de avançado do mês, estás a ver? Ou seja, não faz muito sentido. Mas por outro lado percebo a não inclusão dele no 11, porque o Gonçalo Inácio é um jogador que, em matéria de equipas de topo, ou seja, desde que entrou no Sporting, é um jogador que joga a 3 centrais e portanto não tem rotinas de defesa a 4, e isso acaba por ter impacto no jogo. Agora, também pode ser uma hipótese do Fernando Santos ter estado a trabalhar com ele isto durante esta semana e acabar por ser a hipótese contra a Macedónia, nunca se sabe. Não acho nem de perto nem de longe que a exclusão dele, ou seja, ele ter ido para a bancada, é tirá-lo completamente do jogo contra a Macedónia, não acho nada disso. Acho sim que ele ainda não estava preparado, com 3 ou 4 dias de treino, para integrar a seleção dessa forma. Quanto ao do meio campo à frente, até diria eu, é onde estão as maiores questões, porque realmente primeiro foi provavelmente onde estavam os nossos melhores jogadores e portanto vamos ver se ele cumpre a velha questão do neste caso do futebol, onde se joga bem não se mexe, porque realmente é muito difícil. Diria que o único jogador que estaria sinceramente lá está para entrar seria o Mateus Nunes. Agora, se entrasse o Mateus Nunes, diria que primeiro a seleção deixava de jogar em Losango, porque o Mateus Nunes, para substituir o Bruno Fernandes, e lá está, voltando a bater nesta tecla que acho que já falámos também noutras paragens para as seleções, embora ele tenha jogado muito melhor neste jogo, mas não sei como é que o Bruno Fernandes não rende o mesmo na seleção do que rende estando a jogar em clube. É uma velha questão, mas portanto, entrando o Mateus Nunes para o lado do Bruno Fernandes, obviamente não jogava tão à frente como o Bruno Fernandes jogava mais a dupla de meio campo com o Moutinho, e lá está o Otávio e o Bernardo Silva nas alas, entre aspas, com grandes aspas, para os dois jogadores, porque são dois médios, mas mais para o Bernardo, para lhe dar essa liberdade. E depois na frente, embora tanto Rafael Leão como João Félix tenham entrado bastante bem, sinceramente acho que Diogo Jota e Ronaldo são os titulares neste momento da nossa seleção. E eu também para este jogo contra a Macedónia, só deixar aqui um apelo a Fernando Santos para pôr a jogar Vitinha, para ver o que é que o miúdo joga. Uma coisa um pouco estranha, ele entrou com o número 4, se não me engano. O que achei um pouco estranho, como é que um jogador da posição dele vai com o número 4, mas foi assim só uma questão à parte. Eu sinceramente, e não sei se queres deixar aqui uma previsão do resultado, acredito que vamos ganhar pela margem mínima, mas de certa forma relaxado, ou seja, acredito que Portugal vai entrar a ganhar 2-0 e depois a Macedónia faz o 2-1, tal como foi neste jogo contra a Turquia, mas acredito que nos fiquemos pelo 2-1. Não sei se queres deixar também alguma previsão. Pronto, antes de dar a minha previsão, fazer só aqui um apontamento. Esqueci-me de dizer que foi muito bem Fernando Santos a dar a titularidade de Diogo Costa. Fernando Santos, que é um treinador conservador e não costuma lançar jogadores, e neste caso um guarda-redes que só tinha jogado em amigáveis neste tipo de jogos decisivos, e acho que é uma boa recompensa
e acho que é justo, tendo em conta o rendimento dos nossos vários guarda-redes nos seus vários campeonatos, nos seus clubes, no fundo. Acho que o Rui Patrício, neste momento, em termos de rendimento, é capaz de ser o quinto ou sexto melhor guarda-redes português, e acho que não faria sentido estar a mantê-lo no 11 só por uma questão de hierarquia. E pronto, e se calhar depois também se poderia aplicar ao Ronaldo, mas o Ronaldo tem um peso muito maior, como é óbvio, e também tem outro peso no grupo. Acho que foi muito bom da parte do Fernando Santos a titularidade de Diogo Costa, que também acho que justificou a chamada. Quando ao jogo contra a Macedónia, 2-0. Fácil. E é isso. Muito bem. Eu também, se calhar, só falando nisto do Diogo Costa, só dizer que acho que ele acabou, acho que foi das únicas perguntas que ele teve bem a responder, sinceramente, na conferência de imprensa, que acho que foi precisamente essa, em que criticavam-no sempre dele ser conservador, lá está, e de não fazer mudanças, e agora que ele fez uma que se percebe, ou seja, que é plausível, uma mudança plausível, questionarem dessa forma o porquê do Patrício não jogar. E lá está, acho que tem só a ver com o rendimento. E lá está, foi das únicas perguntas que acho que ele teve bem a responder. E bem, estamos a chegar ao fim do episódio. Blanco, qual é o teu facto? O meu facto prende-se com o Diogo Jota, que passou a ser o jogador com mais gols de cabeça na zona UEFA de qualificação para este Mundial. Jota tem 5 e atenção, ele marcou muito nos primeiros jogos de apuramento, ainda antes do Europeu, e estava num bom nível pela seleção aí, não sei o que é que lhe deu no Europeu, porque agora também já está a voltar a esse nível. Jota tem 5, Mitrovic tem 4 e depois com 3, Buxa da Polónia, Cristiano Ronaldo, Valls da Roménia, Kane, Maguire e Olsen da Finlândia. Portanto, o Ronaldo tem tantos gols de cabeça nesta qualificação como o Maguire, o que é um dado de giro. Rocha, o teu momento cultural. Bem, olha, não vai ser dado a ver com a seleção e também a ver com a outra eliminatória, ou seja, Itália e Macedónia. Eu já aqui recomendei o documentário da Itália do Euro 2020, jogado em 2021. Vai ser, sim, sobre um fenómeno brasileiro chamado Luva de Pedreiro. Um rapaz de 20 anos e que, obviamente, para ser um vídeo, de certa forma, interessante de se ver e bem feito, basicamente, contando isto muito rápido, o Luva de Pedreiro é um rapaz que faz vídeos para o TikTok a fazer remates e sempre que marca diz receba e reza a Deus e diz que é do Vasco, clube brasileiro. E passado alguns meses, diria eu, e de bastantes seguidores que ele já conseguiu, o Vasco convidou-o a ir visitar o plantel e o estádio, e ele ainda hoje, hoje ou ontem, já não sei, este fim de semana, acabou a conhecer o Neymar, inclusive. Portanto, mas o vídeo que eu vou recomendar é só pesquisarem no YouTube Luva de Pedreiro em São Januário, está no canal do YouTube do Vasco. É um vídeo de 20 minutos e é basicamente a mostrar a visita dele ao clube, digamos assim. Acaba por ser interessante. É um puto de 20 anos, um puto. É um ano mais novo que nós, no fundo. Mais velho? Mais velho, exato. Mas é um rapaz que tem algum toque de bola. Vamos ver se o Vasco acaba por o contratar. Receba, Rocha. Receba! Bem, espero que tenham gostado, malta, de mais um episódio. Já sabem, depois de Portugal ser apurado, obviamente, que é isso que vai acontecer para o Mundial. Voltaremos aqui para falar sobre esta seleção e também, se calhar, fazer algum tipo de previsão para o Mundial e qual também vai ser o futuro de Fernando Santos nesta seleção. Foi isso por hoje, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!